Primeiro dia do pastoral desse mês. Você que está aqui ou assistindo a gente pela live ou participando desse culto, o pastoral, na verdade, ele é um culto de ensino bíblico, onde a gente se reúne a cada 2 meses. Esses 2 meses do que a gente trata como igreja é o que a gente se alinha para se mover nos 2 meses seguintes. Então a gente fica orando e pedindo a Deus que nos oriente, e aí a gente se reúne como igreja nesses 3 dias, recebendo direção de Deus, e logo depois a gente vai se movendo exatamente naquilo que a gente construiu nesses 3 dias de pastoral. É um evento para ovelhas, é onde as ovelhas se reúnem. Então você que é ovelha de Jesus, seja da Vinde ou de qualquer outra igreja, tem que estar aqui, e se você pode estar, é muito bem-vindo. A nossa ideia é ouvir o sumo pastor, ouvir Jesus falar com a gente, e a partir disso construir uma ideia legal em Deus para a gente viver como igreja. Esse mês a gente colocou no coração como é bom viver igreja. Essa microfonia deve ser dos microfones começando a ser ligados aí de vocês. Um pedido que eu vou falar para vocês: os chures que a gente comprou sem fio, que custa 15 mil reais cada um, não foram entregues ainda. Vocês não podem sacudir muito, porque é cabo, pode ser que estrague a fala de vocês e tudo. Aí fica segura aí, se controla aí com ele na mão, não sei como vai ser. Eu queria primeiro que vocês dissessem o nome de vocês, o que vocês fazem nessa igreja, se quiserem falar, quanto tempo vocês estão aqui. Ok? E se apresentem a partir disso. Eu vou começar pelos mais velhos, ok? E só para começar aqui, você pode interagir, fica à vontade, pode ficar vivo aqui, não tem problema nenhum, aqui é uma igreja viva. Vamos começar um videocast aqui hoje, no pastoral, como é bom viver igreja. Eu estou aqui reunido de 3 casais, curiosamente, 6 casais, mas podia ser 6 homens, 6 mulheres, mas foram 3 casais, todos eles bem preparados para essa noite. Eu quero dar a palavra primeiro aos mais experientes. Boa noite. A paz do Senhor. Bom, me chamo Luiz. Eu já estou na Vinde há 6 anos. Vamos fazer 7 anos. A idade que faz isso, né? Ajuda. Hoje eu estou servindo aqui na igreja no campo de direção de culto, adoração, voluntariado, para o que a obra precisa. Hoje eu sou um voluntário da Vinde. Boa noite, gente. Paz. Eu me chamo Cláudia, sou esposa do Luiz. A gente está na Vinde há quase 7 anos e eu trabalho com a direção de artes, tudo que vai arte da igreja. Eu estou inserida nela e é isso. Mais velho. Boa noite, Vinde. Me chamo Edson. Estou na Vinde há 7 anos, desde o início, que não era Vinde, era The Media ainda, agora é Vinde. Sou líder de fogueira. Inclusive, esse povo a melhor. E estou aqui na Vinde e sou tudo que a obra precisa, porque é uma frase que o pastor diz: obreiro bom é tudo que a obra precisa. Então, onde a Vinde precisa, a gente está lá, ficando disponível para a obra e deixando Deus trabalhar e fazer a gente crescer. Amém? Boa noite, meu nome é Gabriela. Eu estou falando. Eu cheguei na Vinde há 7 anos, desde o primeiro ano da igreja. Hoje eu sou líder de fogueira, da melhor fogueira. E eu também faço parte da área administrativa. Cheguei com cachorro lambé na cara, o famoso cachorro lambé na cara. E é isso aí. Boa noite. Eu me chamo Felipe. Tenho 1 ano e 1 mês que estamos aqui na Vinde. Somos membros voluntários, o que precisar. Perdeu a chance de falar, sou da melhor fogueira. Mas a Ludiele vai corrigir isso. Boa noite, gente. Primeiro meu nome é Ludiele, para quem não sabe. Primeiro eu quero dizer que, para mim, eu estou muito feliz em fazer parte dessa igreja, conhecer
viver igreja e estar participando desse pastoral. Nós fazemos parte também do voluntariado, da recepção, e no que precisar, pode contar com a gente. E nós também fazemos parte da melhor fogueira dessa igreja. Pastor, peraí. Negócio de melhor fogueira tem controvérsia, porque a melhor Irmãos, fogueira já está comprovado qual é a maior fogueira. A melhor fogueira é minha e do oi da Débora aí. Seguramos adiante. Não precisava passar essa vergonha, tá vendo? Não precisava. Passou vergonha de bobeira. Seguindo a conversa aqui, irmãos, já ficou comprovado que a melhor fogueira está na minha casa. Viu? Até aplauso tem na minha. Mas voltando para a conversa aqui, quando acabar o culto, vão te procurar. Aí tu pergunta, é na casa do pastor? Se for, tu vai. Tô brincando. Vamos lá. A conversa aqui, na verdade, é nortear mesmo as pessoas. Talvez a gente tenha outra conversa dessa durante esses dias, talvez não dê tempo de tê-la. Mas nesse primeiro momento, a conversa que a gente quer ter tem a ver com o seguinte. Vê aí na memória de vocês, e por isso que eu botei Ludiele e Felipe aqui também, que são muito novos, vocês já estão aqui mais tempo na igreja. Primeiro, como que vocês chegam aqui? Como que vocês chegam aqui? E uma segunda pergunta em cima disso, assim, onde vocês estariam, ou como estariam, eu estou sendo sincero, se não tivessem vivido igreja nesse tempo aqui de Vinde. Aí quem tiver mais à vontade, tenta lembrar em que lugar você estava, e quando você pensa sobre isso, onde vocês estariam se não tivesse vivido igreja com a gente aqui nesse período? Mais velho primeiro? Chego aqui vem sozinho num culto, quando lá na frente ainda, a Demide ainda a igreja era. E chego arrebentado, chego com vontade de largar tudo. Eu era alguém que tinha um sonho pastoral, queria muito ser pastor, coração ardendo para o pastor, mas tive uma decepção muito grande e cheguei na Demide a ponto de largar tudo. E aí a Demide, na época, me abraçou, eu muito resistente, muito religioso, não estava deixando ser tratado. E aí houve um processo, fui tratado, e se eu não estivesse aqui, com certeza hoje eu estaria desviado. Chegamos aqui, eu vim sozinha primeiro, eu me lembro que era uma quarta-feira, quarta do Mais Forte, e tinha uma palavra maravilhosa, parecia que Deus me trouxe aqui para falar comigo, e Ele trouxe mesmo. Mas eu estava muito ferida, não queria saber mais de igreja, estava decepcionada, e eu achei que todas as igrejas eram iguais, e que nunca mais eu voltaria a ser como eu fui um dia. Mas aqui eu fui abraçada, acolhida, mesmo resistente, às vezes até mal-humorada, mas eu fui tratada, sarada, eu fiz amigos, porque até isso eu já não tinha mais, e eu vi que dava para viver uma nova vida em Cristo, de uma forma que eu nunca tinha vivido antes. Então, se eu não estivesse aqui, eu acho que eu também estaria desviada. Então, quando eu cheguei na Vinde, eu já tinha passado por 5 igrejas. 5 igrejas. Rapaz, só Jesus sabe. Eu me lembro que... Então, que viaja... Eu me lembro quando eu cheguei aqui quebrado por ter passado por 5 igrejas, ter pregado. Eu me lembro que eu fiz um gabinete com o pastor Maxwell, chorando, falando que eu não estava bem e que as outras igrejas só me sugaram. E eu não tinha tratamento, não tinha amizade de pastor, não tinha cuidado da minha casa. E eu cheguei aqui quebrado. E eu me lembro que ele falou assim: então a partir de hoje você vai fazer o seguinte para você. Você vai fechar todas as agendas que você tem e você vai vir para cá para você ser cuidado. O que você precisa é ser cuidado. E naquele dia em diante, eu fiquei 1 ano sem pregar, mas como foi bom viver igreja, como foi bom ter conhecido o pastor Maxwell e a Vinde, que era a Demide naquela época. Senão, eu costumo dizer, aonde eu estaria agora? Eu estaria agora no mundo, tenho certeza disso. Ou um andarilho pelas igrejas, como existe muita gente que só vai à igreja por ir. E eu estaria desse jeito, mas graças a Deus,
que Jesus me resgatou, Jesus eu encontrei a Vinde, que era a Demide, e minhas feridas foram saradas, e eu melhorei como ser humano, como pessoa, para a vida. E é isso aí. Como eu falei, eu cheguei aqui cachorro lambendo a cara, literalmente. Eu lembro que o Edson sempre foi muito ativo na igreja, a gente já chegou aqui casados, mas eu era aquela pessoa que frequentava a igreja, não queria participar de nada, não queria me envolver com nada. E eu lembro que eu vim aqui, a Leidiane sempre me convidando, eu cheguei na Escola de Reis, de manhã, o culto que o pastor pregava, eu falava, caramba, eu preciso viver isso. E eu chegava em casa, o Edson estava em outra igreja ainda, eu falava, Edson, você precisa viver isso, você precisa ouvir isso. Quando ele viu eu, que era morta, ele falou, que isso, rapaz, eu preciso ir nessa igreja. Lázaro, venha para fora. Eu nunca vi você tão envolvida, querendo ouvir, querendo viver a igreja. E eu cheguei e falei, Edson, você precisa viver isso, você precisa ouvir. Até que a gente chegou aqui, aí logo depois nós fizemos gabinete, já chegamos ativos na igreja. E eu amo viver igreja, sou apaixonada por isso. Certamente, se eu não tivesse vivido a vivido a igreja, eu estaria no mundo, não estaria casada, não sei, lá sabe Deus como eu estaria. Mas viver a igreja me curou. E hoje eu falar aqui, estar aqui, pra mim, eu lembro, passa um filme agora de como eu cheguei. Cheguei totalmente quebrada, a gente chegou muito religiosos, achando que conhecia Cristo, mas a gente só conhecia de ouvir falar. De testemunho próprio eu nunca tive, e hoje eu encontrei isso aqui na Vinde. Uau, que bom. Antes do Felipe da Lud responder a mesma pergunta que eu fiz para eles, tem um adendo aqui. Eles estão aqui comigo há 1 ano e 1 mês, é 1 ano e mês. Eles também fazem parte de um outro modelo de gente que às vezes vem. Então tem o cara quebrado, de boa, mas eles até eram de uma boa igreja, inclusive daqui mesmo da cidade. E a gente tem vivido esse fenômeno de gente que está bem até na igreja dele, só que ele quer viver alguma coisa a mais, e às vezes vai até ser mal incompreendido em relação a isso, mas eles faziam parte de liderança, tinham uma vida bem ativa, presentão, para ser sincero. Quando eles vieram de lá, eu queria que vocês falassem dessa questão também, como é que é essa experiência de sair de um lugar que ninguém está te mandando embora, de que ninguém acredita que você vai embora, e de repente Deus começa a te fazer um mover para viver a igreja em outra comunidade. E o que aconteceu depois disso? Onde você estaria se você não tivesse vindo para cá? Eu cheguei na Vinde através de um primo meu, só que antes de eu conhecer a Vinde, eu conheci o pastor. Então, conhecendo você, eu conheci a igreja. Não precisei estar em um culto. Quando eu tive esse contato com o senhor, e eu conversei um pouco com o senhor em relação a questões do evangelho, que é o que o senhor transborda, eu, há muito tempo atrás, desde quando a gente se conheceu, eu até falava com a Branca, no dia que a gente sair, vou nem dar seta, vamos direto lá para 20, que na época era de mídia, né? Vamos direto, não dá nem seta, não ligo alerta, acabou aqui, sigo, pula para lá. Então, eu conheci o senhor primeiro e me apaixonei da forma que o senhor transbordou o evangelho. Então, para mim, esse acesso que eu tive com o senhor, para mim fez toda a diferença. Então, quando eu vim aqui para a Vinde, eu comecei a paquerar a Vinde, vindo nos cursos de vez em quando, aí vim escondido, rebelião, confessa o pecado que a gente vai liberar o perdão. Confessando, que confessa e alcança misericórdia. Então, como o pastor falou, eu fazia parte de um ministério, nós sempre fomos envolvidos com a igreja, só que, qual a palavra que eu vou dizer? É limitado, eu me sentia limitado. Não era o evangelho que eu acredito, que eu acreditava. A forma que nós conversamos aqui é fazer igreja. A gente estava lá no culto, servia no culto, acabava o culto e ia embora, só que não tinha essa relação. Eu sempre tive na minha cabeça que é o que a Bíblia diz, que nós somos pedras vivas. E tem, vamos dizer, ministérios que não quer pedra, quer tijolo, quer informar mesmo. Não, se você botar um blusão, você botar uma calça, uma gravata, tudo certo. É o estilo de vida. Se fizer isso aqui, tá 100%, já é crente. E não é o que eu acreditava. Pedra não tem forma, pedra é diferente. Eu estou sempre acreditando nesse evangelho orgânico, a igreja orgânica. Então, eu vi isso na Vinde.
E hoje, se eu não estivesse na Vinde, eu não vou dizer que eu estaria no mundo, mas eu diria que eu estaria frustrado dentro de uma igreja. Uau! Como o Felipe falou, a gente veio de outra igreja e eu tive mudança. A Ludiele de antes era uma Ludiele cheia de amor próprio, vivia como muitas pessoas vivem hoje, infelizmente, dentro da igreja. Acabou o culto, cada um para a tua casa, cada um vai fazer os seus afazeres, mas você não sabe e você não entende o propósito que Deus tem através de você. Então, a Vinde, eu cheguei aqui com um pouco de preconceito, a igreja da parede preta. Ai, gente, não, tipo assim, deve ser porta larga, como muitos pensam lá fora que é porta larga. Olha o estereótipo da igreja, pode tudo, faz de tudo, mas quando eu ouvi a palavra, é Cristo no início da mensagem, é Cristo no meio da mensagem, é Cristo no final da mensagem. Uma igreja completamente cristocêntrica. Ela te apresenta Jesus, não apresenta você, não te ensina costume, como você tem que se vestir, não. A igreja que não está preocupada com isso, a igreja que tem como propósito amar a Deus, servir pessoas, influenciar o mundo. E quando você conhece Jesus, aí você entende o teu propósito e você começa a viver o teu propósito. Isso que foi feito aqui no início com a Bianca, pode perguntar para qualquer membro dessa igreja. É impossível você ser membro dessa igreja e você não impactar a sua família, impactar a sua casa. Pode perguntar a qualquer um. Eu hoje estou aqui muito feliz, muito alegre. Minha irmã está ali sentada. Aceitou Jesus semana passada. Minha mãe já passou pelo encontro e tenho certeza que cada um de vocês aqui que fazem parte dessa igreja já viveram essa experiência, e é isso que eu quero carregar de testemunho. Não é você vir dentro da igreja, é você ouvir a palavra, ir para a tua casa e ficar como se nada tivesse acontecendo. Deus quer, através de você, que vidas possam ouvir, aprender e conhecer Jesus através de você. Então, se eu não tivesse conhecido a Vinde hoje, eu talvez estaria dentro da igreja, mas com o coração afastado de Deus. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, amigos. Vou fazer 2 e 1 para faltar só uma e a gente acabar essa conversa. Qual é o seu momento mais marcante aqui na Vinde até hoje? E qual é o seu sonho que você compartilha com ela? Que sonho que você carrega no coração, que é teu e da Vinde, ou da Vinde virou seu? E qual é o seu momento mais marcante até agora? Lembrando que a gente está em obra, né? Muita coisa boa está por vir. Mas até agora, esse momento me marcou viver igreja, tá? O viver igreja. Esse foi o momento que marcou o viver igreja. Como pastor, às vezes a gente se preocupa com um montão de coisas. Às vezes a gente faz conferência aqui e vem pastor de vários lugares do Brasil. E aí o camarada vem aqui, eu entendo que é um fenômeno, a estrutura que a gente está construindo na cidade que a gente está, e não tem nenhum milionário aqui, tem gente rica, ricos, né? Mas não tem ninguém no milhão, mas a gente é muito generoso, enfim. E aí o cara vai chegar aqui e vai falar, pô, se eu tiver uma tela dessa, eu reproduzo a Vinde, se eu tiver uma luz dessa, eu vou reproduzir a Vinde, se eu botar uma parede preta, eu vou reproduzir a Vinde. É fato que a Vinde não é a estrutura que ela tem. E aí tem hora que as pessoas pensam que é isso e não é a praquinha da frente. Às vezes o que impacta a vida da pessoa no viver igreja é uma coisa que para mim não foi, mas para você foi, para o outro foi. Então quando você pensa no seu momento na Vinde, de viver igreja, qual foi o momento que você fala, esse aqui foi até hoje o meu principal momento, deve ter outros. E qual o sonho que você partilha em comum com a igreja? Pode falar, Lud. Então, A Lud tá on, hein? Tá, ela estava esperando, mas agora a Lud... Antes que alguém fale. Sim. Ter acesso à sua casa e ser discipulado pelo Senhor, pastoreado pelo Senhor, é coisa que eu não tinha antes. Por exemplo, viver fogueira na sua casa, coisa que eu nunca tinha vivido, não tinha acesso ao pastor. O pastor, quando ligava, eu falava, gente, o que eu fiz? Agora... Tipo, o coração acelerava, alguma coisa de ruim, mas não. Hoje a gente tem acesso, a gente aprende esse modelo dessa igreja, o modelo de ensino é o discipulado. Foi o único modelo que Jesus escolheu para ensinar os discípulos e é Jesus que a gente tem que copiar. É isso que a gente vive aqui. Ter acesso, ser cuidado e o sonho, né, que o senhor perguntou,
Também o retiro, o encontro com Deus, foi um dos momentos mais marcantes. E o sonho é de contribuir para a compra do sítio, para que haja muitos e muitos retiros ainda pela frente. Vamos comprar em nome de Jesus. Muito bom. Bom, a Ludiele falou, ela pulou. Mas o que marcou para mim, e o que marca ainda, como ela disse, é o acesso, né? Quando eu cheguei na Vinde, quem estava pregando era o Diegão, e eu achava que o Diegão era o pastor da igreja. E aí, eu conheci o pastor Maxwell depois, e é um camarada que te dá o acesso, te pastoreia sem marca. É a igreja que não tem a cara do pastor, né? A igreja é ele. Você olha para o pastor Maxwell, você vê a Vinde, você olha para a Vinde, é o pastor Maxwell. Mas não tem nenhum lugar estampado a carinha gordinha dele aí. Então esse acesso que ele nos... O acesso ficou muito caro para rodar. Grande. O acesso a ele é muito fácil. O tempo de igreja vivendo, o acesso a ele é muito marcante. Estar com ele é marcante, não tem como ficar perto dele e não ser edificado. O sonho, né? Poder transbordar e influenciar pessoas assim como ele faz, do jeitão dele, né? Como eu falando, o primeiro contato que eu tive com ele foi numa piscina, numa integração, eu religioso, ele vem sem camisa e mergulha na piscina. Eu falei, caramba, e eu tava de calça comprida e camisa de manga para tomar banho de piscina. Então, te libertei, né, varão? Me libertou. Então, o acesso ao pastor Maxwell é muito marcante. Lembrando que quem tem acesso à minha casa vai ver coisa, hein? Um dia quente. O sonho é poder transmitir, transbordar em pessoas como ele faz. Ser um eco. É o sonho. Para mim, o que mais me marcou, e até hoje eu lembro, foi no dia da chuva. Eu não esperava, porque eu nunca tinha vivido isso, mas foi muito marcante para mim ver essa igreja se movendo para ajudar as pessoas, levando comida dentro da água, a gente entrando na casa das pessoas para lavar, ajudar a limpar as casas. Aquilo me marcou muito, ver o quanto essa igreja se importa com o outro. Normalmente as igrejas adoram aqui dentro, traz pessoas de fora para ver o quanto a igreja está bonita e quanto as irmãs estão bem vestidas, e quando acabou. Não, a Vinde não. A Vinde se importa com o outro. De ver a Vinde entrando nas casas, limpando as casas, levando alimento, cozinhando não sei quantas mil quentinhas para poder levar para as pessoas, entrando dentro da água para ajudar outras pessoas. Isso me marcou muito. Tem muitas outras coisas que eu podia citar, mas uma dessas que eu não esqueço foi a época da enchente. Ver essa igreja cheia de roupa para tudo quanto é lado, a gente dobrando roupa e as pessoas entrando, vindo buscar roupa, aquilo que precisava. Então, foi algo que marcou a minha história na Vinde. Foi a época da chuva. E o sonho que eu tenho, que também é da Vinde, é ver a Vinde plantada em muitos outros bairros, e a gente está dividido lá, pregando essa mesma palavra, alcançando outras pessoas, assim como eu tive a oportunidade de ser alcançado. Então esse é um sonho que eu carrego, que é da Vinde também. O que... Eu falo que a Cláudia acabou de falar aí. Como teve 2 vezes, vou falar de segunda. A que eu participei. A que mais me marcou foi na segunda recente agora que teve, que encheu, que as ruas, a rua que encheu e as casas normalmente, mesma coisa, a destruição que aconteceu. E eu lembro, o contraste é muito grande, porque de onde eu vim, quando teve essa chuva, a primeira chuva, quando choveu e encheu, a ordem foi, quando abaixou a chuva, vai todo mundo para a igreja para poder limpar o templo. Essa foi a primeira vez. Eu estava em outro lugar, em outro ministério. Quando eu estava aqui na Vinde, quando teve aquela chuva, que baixou, a ordem foi, vamos todo mundo se reunir na igreja para poder sair na rua para limpar a casa dos vizinhos. Então isso para mim foi o viver a igreja, é o servir pessoas, que é o que nós pregamos, né, e vivemos. Então sair aqui na rua, com rodo, com vassoura, lavando a casa dos outros, limpando, isso para mim foi, cara, muito marcante. E a igreja suja, né? Oi? A igreja depois a gente lava. Isso aí. Então, a igreja é o contraste que eu fiz, que não tem como você não comparar. Que foi, baixou, corre todo mundo para lá. E aqui foi, corre todo mundo para cá, mas não para limpar o templo, para limpar a casa das outras pessoas, da vizinhança. E o meu sonho aqui na Vinde é
ver uma vinha de cada bairro, aqui de Belfor Roxo. Nós vamos chegar lá. Vamos. E cuidar de pessoas. As pessoas vão chegar, nós vamos cuidar, vamos discipular, apresentar Jesus e vidas serão transformadas. Para mim, 2 coisas que ficaram marcadas foi o retiro. Retiro, cada mês é um divisor de águas. E aquilo dali ficou muito marcado na minha vida, porque eu nunca vivenciei isso, desde o primeiro até agora. Todo o retiro é diferente. E a segunda coisa que marcou foi a da chuva, não tem como, né? A gente tinha comprado os ar-condicionados, ainda bem que tinha gente cantando aqui na igreja, botaram os ar-condicionados tudo pro púlpito. E a gente vê isso aqui todo espalhado de roupa, entrando na casa dos outros, e isso marcou bem minha vida. E o sonho que eu tenho é de ganhar essa cidade. A gente vai ganhar essa cidade. Essa cidade é nossa e Jesus vai fazer isso através de nós. Esse é o sonho. A Claudinha falou quase tudo que eu ia falar. Eu me lembro da enchente, é uma coisa que me marcou muito. No primeiro dia, dia 2 de abril, o pastor falou, vamos no mercado, sem nenhum real. Lembra, pastor? A gente lá no Coutinho, sem nenhum real, falou, cara, vamos pegar, vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer, vamos servir pessoas. E lembrando que a casa dele estava completamente devastada pela enchente, ele abandonou a casa dele para cuidar de outras pessoas, como sempre faz. É uma marca do pastor isso. Sempre pronto para cuidar. E isso me marcou muito, porque eu vivi intensamente todos os dias de enchente aqui na igreja e ver o cuidado de Deus com a gente. Servir pessoas, servir o bairro, conhecer o bairro de uma maneira que eu nunca tinha conhecido. Hoje a gente passa na rua, as pessoas falam comigo devido à enchente, pelo cuidado da gente com a enchente. Isso me marcou muito, porque é difícil às vezes a gente olhar para dentro da igreja, como a maioria que falou, e falar que a prioridade sempre ser pessoas. E a Vinde, isso me marca, porque todas as vezes que entre pessoas e prédio, são pessoas que ganham em primeiro lugar. E o pastor abriu mão da casa dele e ficou dias sem ir lá, depois que ele foi lá, e agora que reformou, para a glória de Deus. Mas isso me marca muito, porque eu vejo o pastor abrindo mão de tantas coisas para viver o sonho de Deus para a gente. E o meu sonho, que é o sonho da Vinde, é ganhar Belfor Roxo. É olhar para essa cidade, ver essa cidade transformada por Jesus. Hoje a área que atua o tráfico, eu acredito que será salva por Jesus, ser transformada e ser liberta. O encontro, a gente vê cada pessoa chegando aqui, um pouquinho do que Deus está fazendo. Essa é uma amostra do que a gente vai viver ainda. Muito bom. É engraçado que na enchente, eu me lembro que a gente começou a fazer comida, a gente distribuiu acho que 3.900 refeições, manhã e tarde, em uma semana. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer 100. Aí era uma coisa que mais doía meu coração, porque às vezes eu chegava aqui com 100 quentinhas, era um enxame de gente. E não era aquela parada do 7, não tinha comida em casa mesmo, perdeu tudo. E algumas congregam com a gente tem elas aqui com a gente até hoje. E aí eu me lembro que teve um dia que eu cheguei aqui e aí a multidão estava maior, mas muita gente. Aí o meu temperamento é sempre uma coisa complicada para mim. Eu perguntei, de onde saiu tanta gente aqui? Aí um irmão parou do meu lado assim, um vizinho, falou assim, não, a gente estava na prefeitura. Só que quando a gente chegou na prefeitura, chegou uma mensagem de SMS, zap para todo mundo, dizendo que o lugar para fazer cadastro e conseguir tudo que se quer era a Vinde Church, do lado da ponte, igreja de vidro, parede preta. E aí, tipo assim, quando eu cheguei aqui, tinha umas 100 pessoas na frente, assim, a mais, esperando para fazer cadastro, para receber móveis, colchão e tal. E aquilo ali, na hora, a princípio, me deu uma raiva. Você falou assim, pô, quem foi o miserável que escreveu um texto? Provavelmente um funcionário da prefeitura, gente boa, para esvaziar lá o lugar, não sei. Mas aí, naquele momento assim que estava assim, o Espírito Santo falou comigo, me deu uma paz e falou assim, rapaz, sou eu, rapaz. O povo não está aí? Esse povo acreditou que o lugar da resposta deles é a sua igreja. Aí eu parei o que eu estava fazendo e disse, Gabriela, arruma mesários, pega cadeira, liga o ar, pega a melhor sala que a gente tem, limpa tudo e recebe esse povo no melhor conforto que puder. E ali a gente começou a fazer um cadastro que virou intencional para a gente. E a doideira não era essa, a doideira que o cara dizia, eu quero um colchão. Daqui a pouco alguém doava colchão. Alguém dizia, eu preciso de janta, daqui a pouco chegava a janta, eu preciso de cesta básica, chegava a cesta... Mas não faltou nada, a gente não passou uma vírgula de vergonha, porque Deus mandou tudo. Agora eu fico pensando, quem foi o cara que escreveu aquela mensagem?
Deve ter sido o anjo do Senhor. Para terminar essa conversa aqui, eu quero pregar ainda. Nem sei se precisa pregar, eu acho. Mas, de qualquer modo, um conselho que vocês dariam para quem quer viver igreja. Se você tivesse que dar um conselho, cara, você quer viver igreja como eu vivo? Deixa eu te dar um conselho para você ir bem. Pode. Pode, vai lá. Vai com tudo. O conselho que eu daria, se você está aqui na Vinde, não perca a oportunidade. Por quê? Porque Deus quer te usar para essa nação. Então, na boa, cara, você já está aqui, então seja disponível para Deus fazer através de você outras pessoas ser transformadas. Mas a pessoa diz, meu Deus, mas eu tenho traumas. Vai com tudo? Vai ser curado agora. Eu também tinha traumas, eu tinha problemas. Aquela pessoa que está só Deus sabe o que eu passei, Netinho. Deus também. Que bom que ele sabe, né? Bom que ele sabe. Vai com tudo. Mais um conselho aí? Abandonar a religiosidade. A religiosidade e a hierarquia é inimigo de quem quer viver igreja. Uma igreja que vive discipulado na veia, até a Priscila diz isso, né? A nossa onda, se alguém perguntasse, a nossa onda será discipulado. Pastoreio mútuo. Se deixar ser cuidado, para você viver igreja, você vai ter que deixar ser cuidado. Parar de se preocupar com estrutura e começar a se preocupar com pessoas. Pessoas saradas com certeza vão sarar. Se a igreja machucou você, é aqui na igreja que você vai encontrar a sua cura. Então, para viver igreja, você tem que deixar ser cuidado. E aí, a religiosidade te impede disso aí. A gente precisa... Só um instantinho. Explica melhor esse negócio de religiosidade e hierarquia aí da tua cabeça aí, pô. Dá teu testemunho de derrota, vai. Testemunho de derrota? Eu fui muito religioso. Como? Né? O que é religiosidade? Você atrapalhou viver a igreja? Me atrapalhou viver a igreja? Então, era aquela coisa do primeiro, segundo e terceiro carimbador, né? O que você faz se torna mais importante do que você precisa para a igreja. E aí você tem um título de super saiyajin, né? Você é o mega, super apóstolo, doutor em teologia, e quando na verdade o evangelho é tão simples e a gente que complica ele. E às vezes um título te impede de viver a igreja. O título te impede de você abre o avançar. cargo e vai ser irmão, né? Joga o cargo no lixo. Joga o cargo no lixo. E vem ser família. E vem ser família. Muito bom. Conselho para quem quiser viver e vinde com a gente? Qual é? Escolha ser feliz e abandone a sua dor. A gente tem que escolher. Eu vou viver na minha dor. Estou ferida, estou machucada, você não sabe o que eu passei. Você precisa escolher. Quero ser feliz em Cristo? Vem para a Vinde. Vem ser feliz aqui com a gente. Abandona a sua dor e vem ser feliz. Aqui tem lugar para você, só você querer. A Vinde não é uma igreja para você apenas frequentar, mas sim para você. A Vinde não é uma igreja para você frequentar, e sim para pertencer. É muito real isso, porque aqui a gente encontra família, aqui a gente encontra amigos, mas você precisa se permitir a viver isso, porque não adianta vir apenas para o culto e depois você vai embora. Você precisa fluir na vida dos outros. A gente tem várias maneiras de fluir na vida do outro. Tem a fogueira que a gente precisa estar envolvido. Tem tantas outras coisas que nos faz viver igreja que não é só o culto. E o estar com amigos, o estar com família nos cura. Se você se permitir a viver igreja, se pertencer à igreja, eu tenho certeza que você será restaurado e curado. Muito bom. O conselho que eu tenho é... Eu quero um coro, me ajuda aí, por favor. Vem pra Vinde você também. Marqueteiro, hein?
E olha que a gente não ensaiou, se ensaia. Mas isso é o viver igreja. Viver igreja é isso. É o que eu acho que a Gabriela falou. A igreja é um lugar que você é um lugar de pertencimento. Quando nós chegamos aqui, tanto é tu ver a sincronia que tem. Não foi ensaiado não, gente. É natural, essa é a palavra, natural. É uma igreja, a Vinde é uma igreja orgânica. Então não é só institucional. É o orgânico, é o fluir, é o viver igreja. E na Vinde, você pode viver isso. Mas para isso você tem que vir para a Vinde. Um conselho para viver a igreja é, primeiro, estar disponível e, segundo, se desprender daquilo que você já sabe, né? Entre aspas. Ah, eu já sei. Sabe não. Nicodemos achava que sabia, até ele ter um encontro com Jesus e ele vê que precisava nascer de novo. E você se desprendendo daquilo que você já sabe, você abrindo mão, deixando os seus traumas, suas dores para trás, eu tenho certeza que Deus ele vai te fazer viver algo novo e extraordinário no reino dele. E assim termina mais um Vindecast.